tá certo? O texto, o tema, algo que tem sido extraordinário na minha vida durante esse tempo que eu tenho na parte do Senhor. Eu já fiz recentemente 40 anos que eu nasci de novo, 40 anos que a minha vida foi literalmente transformada. O milagre, a pessoa genuína do Espírito Santo entrou na minha vida. Eu fiz recentemente 40 anos de tempo que o Senhor me salvou, me converteu. E uma das áreas é esta, a questão do poder da comunhão. Então vamos comigo ver o texto que diz o seguinte, Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali, olha o texto, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós queremos dar um tema para essa ministração, já que ela tem algumas lições precisas para os nossos corações. Entendemos o seguinte, que o poder da comunhão é algo que é o gatilho para descortinar os céus e trazer respostas de orações, como também a essência da vida cristã. Aqui se refere à questão de a unidade entre irmãos. Nós temos que distinguir primeiramente essa questão, como o poder da comunhão pode trazer 3 esferas precisas que o Everton, que cuida da live, vai colocar para nós ao decorrer da minha ministração, apenas em alguns minutos. Como o poder da comunhão traz consequências no sentido de benefícios, de ações, de operações, de atuações da parte do Senhor, de tal maneira que o teu corpo pode receber uma vitalidade, um renovo mental, de tal maneira que o seu psíquico pode ser restaurado, e aquelas sequelas e mazelas que nós trazemos da nossa infância, ela pode ser expurgada. Como o poder da comunhão pode trazer essa ruptura, já que Efésios 6 nos diz que no mundo espiritual não é apenas nuvens carregadas de sol e chuva, mas há sim um território dimensional de uma atuação do exército, uma milícia que trabalha em oposição contra aqueles que amam o Senhor e desejam ter comunhão com a igreja. Você já reparou que existe muita gente agora desengrejada? A CEPAL, ela anunciou algum tempinho atrás que 13% de pessoas que um dia foi batizado em alguma denominação evangélica no Brasil se encontram atualmente, até o ano 2019, 13% se encontram desengrejados. Eles passaram por várias denominações e hoje eles estão simplesmente são conhecidos como os desengrejados. Eles não aceitam de maneira nenhuma de serem chamados como desviados, mas eles são chamados como essa linguagem, essa questão de conceito mediante as posições. Agora, veja como é poderoso o texto que nos fala. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E ele traz aqui uma manifestação, primeiramente, de uma analogia a respeito do óleo. Que óleo é esse? É importante que nós entendamos o seguinte: esse é um óleo que representa a distinção dos demais azeites que se fala a respeito do Antigo Testamento. Moisés, que recebeu a receita da parte do Senhor, este óleo aqui é um óleo que era para ungir o sacerdote. E este óleo, de uma maneira assim muito singular, diferente dos demais azeites, que houve uma preparação para ungir aquele que era chamado para servir ao Senhor.
Esse óleo, ele era precioso, era muito escasso, era muito caro. Ele tinha um valor inestimável. E ao mesmo tempo, devido ao processo de várias assim, características e ingredientes que eram distintos, ele se tornou o único que poderia, no dia do sacerdote ser ungido, mediante o aval do Senhor, ele tinha este propósito de verbalizar a unção. O óleo testificava a unção que iria se manifestar na vida de um sacerdote. Repare bem que o óleo, ele tem sim esta esfera, essa magnitude de representação de unção. Olha só, diz o texto que este óleo era precioso sobre a cabeça, obviamente do sacerdote. Agora eu quero dizer o seguinte aqui, por que inicia a questão, o texto que fala, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Mesmo que nós entendamos que o óleo aqui era derramado exclusivamente no Antigo Testamento aos sacerdotes, mas o salmista Davi, ele diz bem claramente que este óleo, ele tinha o poder de estar testificando a unção entre os irmãos no corpo de Cristo, que é a igreja. Sabe uma coisa, queridos? Sem a unção desse Espírito, você já percebeu que quem não tem unção, ele não consegue permanecer em comunhão? Quem não tem unção, ou seja, quem não recebeu este óleo, ele não consegue permanecer em união? Você já percebeu que aquele que não é ungido, ou seja, faz parte do corpo de Cristo, ele não consegue permanecer na casa do Senhor, ele não consegue manter-se a comunhão uns com os outros, ele não consegue vencer as oposições, as retaliações, as adversidades do dia a dia. Vamos ser bem claro aqui. E nessa fase atípica e singular, a pandemia, que nós estamos lutando contra ossos espirituais da maldade, uma doença que até agora, mesmo que os cientistas estão dizendo que falta pouquinho para encontrar a cura da coronavírus, mas até agora não encontrou, tem inúmeros cientistas do mundo inteiro que estão labutando, porém não encontram. Já até então, houve a grande expressão da autoridade, disse através do Ministério da Saúde Mundial, que é uma grande probabilidade nem encontrar nem vacina para curar a coronavírus. Ele disse recentemente. Repare bem, não estou dizendo que isso vai acontecer, que não vai ter cura para o coronavírus, mas nós temos que entender que a pandemia, ela deixou muita gente de Deus esquivada, que não faz parte do grupo de risco, que não está na situação de processo de estar acolhida, escondido na casa. Obviamente tem que ter máscara para a casa do Senhor, precisa ter uma série de restrições, de preparo, como muita higiene, álcool e gel, como também na casa do Senhor, mas estou dizendo pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Essas pessoas, muitas pessoas não conseguem estar na casa de Deus. Elas não têm uma força de irem para a casa de Deus. Por quê? Porque elas não fazem parte do corpo de Cristo? Não acredito isso. Eu acredito que perdera a unção. A unção é que mantém a comunhão e a vontade de superar toda a oposição, repreensão, ataque que está agindo na questão de ficarmos isolados, separados ou ficarmos em casa. Quando eu não tenho unção, a desmotivação, o comodismo, o cansaço, a preguiça, a irritabilidade, o mau humor, a insatisfação, o descontentamento, o cansaço semanal, ou desde o final de março, vai prevalecer na minha vida, porque a unção está ausente. Quando se refere às coisas espirituais, é muito importante que nós entendamos, está dizendo que os irmãos somente vão viver bom e agradável, viverem unidos e esses amados em comunhão, se o óleo estiver sobre ele. Na final de contas, o que é bom e agradável? A tradução do hebraico é você ter vontade de adorar a Deus, vontade de ver uns aos outros, vontade de estar na casa de Deus com alegria indizível,
com satisfação. Repito, não estou falando daqueles que estão no grupo de risco, que realmente não podem estar na casa de Deus. Mas eu estou falando que quando eu não tenho unção, eu não tenho vontade de adorar ao Pai. Eu não tenho vontade de receber a paz do Senhor. Os meus ouvidos não irão ouvir a voz do Espírito. Eles estarão bloqueados, porque a palavra de Deus, o louvor, a adoração, se move no contexto do mundo espiritual. E se eu não tenho unção, eu vou ficar na rede social, posso vir até na casa do Senhor, mas ficarei ainda de maneira muito sutil usando o meu celular, ou eu ficarei em casa, como muitos ficam em casa. Você está em casa, na live, ainda recebendo mensagem através do WhatsApp, ou ainda resolvendo problemas de trabalho. Querido, está faltando unção. Quando eu não tenho unção, a unção não é derramada sobre a minha cabeça, a minha mente se dispersa. Eu vou ficar preso aos sofismas. O meu raciocínio não será centrado nas coisas de Deus. E como eu vou poder então ouvir a voz do Senhor? Eu vou ouvir muitas vozes de indiferentes, vozes da mídia, que sempre vão dizer que Joinville está um caos, que tudo está piorando, que a situação está alarmante, que é desesperadora, que veio a recessão, que a situação econômica vai levar muitos à falência. Eu sei que existe um fundamento de verdade, mas você já ouviu? Você já presenciou? Você, porventura, já esteve com pessoas que não têm unção? Só tem o negativismo, só tem a murmuração, só tem o pânico, a ansiedade. Não tem uma palavra, não tem uma notícia boa, porque a mídia, os telejornais, as informações são tão negativas e a mente está presa já. Amanhã vai ser pior do que o dia de hoje. Meu Deus, eu posso pegar coronavírus, eu posso morrer. Gente, quanto mais eu ouço, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu compactuo, eu não vou ter condições de deixar a minha casa. Eu não vou ter vontade de sair da minha casa para ir na casa do Senhor. Então, o óleo é extremamente precioso. Repetindo aqui, quando o salmista fala sobre o óleo que descia sobre a cabeça, não era um azeite simplesmente comum, era um óleo extremamente escasso, precioso, de inestimável valor. Assim a unção é para poucos que amam o Senhor e que sabem que a comunhão preserva através da unção que desce. Agora repare bem, diz a palavra que este azeite descia a barba do sacerdote, e muitos pensam que ficava até no colarinho, e aí parava. Diz a palavra que este azeite, ele descia sobre a barba de tal maneira, que iria descendo, não parava no colarinho, não parava simplesmente uma parte das vestes do sacerdote, ele continuava descendo. O azeite continuava descendo até chegar aos pés. O sacerdote estava com sandália, e aí o azeite que era iniciado, o derramamento sobre a cabeça, ele ia até os pés. O que significa isso? Reparem bem, a comunhão, ela não tem apenas no sentido do mover do Espírito, que eu estarei tendo comunhão com a igreja em vez em quando, ou em tempos de oscilações, em fases que eu me encontro bem, alegre, então eu trabalho na obra, eu exerço o meu ministério na casa de Deus, eu sirvo com mais vontade, eu me disponho para ajudar a casa de Deus, ajudar o irmão, a interceder, a fazer parte de algum trabalho. Mas tem também a fase de tribulação, tem a fase de retaliações, tem a fase de mau humor, tem a fase de angústia, tem a fase de necessidade, ou pode ser a fase de desemprego, ou de redução de salário. O que acontece com muita gente? A comunhão, ela é interrompida. A comunhão, ela não continua na vida desses irmãos. A unção da unidade, ela simplesmente é interpelada. Ela simplesmente para da noite para o dia. Há um tempo o irmão está na alegria, adorando, louvando, querendo servir ao Senhor, no ministério, na casa de Deus, está nos cultos. E depois uma outra fase, cabisbaixo, oprimido, esmorecido, cansado, não consegue.
está tudo dando errado. E pode ser que está dando tudo errado, mas esta comunhão provida do Espírito não pode parar. Ela tem que continuar correndo. Por isso essa analogia do óleo, ela é tremenda. A segunda analogia é referente ao orvalho do irmão. Esta é poderosa. E nós entendemos o seguinte, que nós precisamos entender alguma coisa rapidinho aqui sobre essa segunda analogia que se refere à questão do poder da comunhão. Repare bem, o Monte Hermon era um dos principais montes, e ainda é, no sentido de Israel. O Monte Hermon, lá inicia, é um monte que dá para ver toda a Síria. Toda a Síria pode, quando você está lá no pico do monte. Aliás, chegando no Monte Hermon, é praticamente impossível. Porque hoje a Síria, ela tem um certo controle até desse monte. Mas lá no pico do monte se encontra o início do Rio Jordão. Lá que inicia o Rio Jordão. No período da seca, da primavera, aonde o sol chega a 48 graus em toda parte de Jerusalém, o Rio Jordão, lá no pico, do pé do pico do monte, ele fica seco. É como o monte estivesse gritando. Ele chora, ele geme, porque o calor é causticante. Mas quando chega no período do inverno, quando as nuvens começam a escurecer, aí a estação da chuva copiosa vai vir com uma enxurrada e vai descer do pico do Monte Hermon, e aquele no início do pé do Rio Jordão, que estava seco, estava gritando, começa a borbulhar, começa a transbordar de águas, e aquilo começa a descer, vai descendo, o pico do Monte Hermon, até chegar em Sião, que é um outro monte, é 3.000 metros de descida. O orvalho, ele desce porque a estação do inverno, o orvalho é altamente volumoso e ele corre com muita força, com muita intensidade, e aquele orvalho começa a emergir todo o monte, ao ponto que a distância da descida, como eu lhes disse, é de 3.000 metros, ele chega ao Mar Morto. O Mar Morto tem mais uma profundidade de 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Esta água, ela simplesmente chega e transpõe para o outro monte chamado Monte Sião. O Monte Sião com o Monte Hermon, eles se entrelaçam por causa do orvalho. Por causa do orvalho. Escute. Aqui se refere à questão da unidade. Quando o orvalho, ele está realmente poderoso, precioso em nossas vidas, vem do refrescor, nós seremos renovados, nós seremos fortalecidos, seremos reanimados, com alegria indizível, com a vontade de servir ao Senhor, de voltar na casa de Deus. Estamos enfermos, esmorecido, cansado, oprimido, tormentado. Veio as notícias más, veio retaliações, veio perseguições, veio injúrias, veio tudo, veio até o diabo. Mas uma coisa, o orvalho está descendo em nossas vidas, porque eu não abro mão da comunhão com meus irmãos. Eu não abro mão de ter relacionamento com meus irmãos na casa do Senhor. E esse orvalho cada vez mais vai fluir na minha vida. E tudo que não presta, tudo que eu ouvi através dos noticiários, das redes sociais, dos telejornais, que gerou pânico, ansiedade, angústia, paranoia, opressão, medo, fobia, tudo que me tormentou e me deixou eu preso, até eu senti chilique, o orvalho desce de tal maneira que traz cura para dentro de mim. Como eu já recebi cura através da comunhão com os irmãos. Por isso ele faz essa aliança. O orvalho desce do Monte Hermon, ele transpõe o Mar Morto, que até então, na época da primavera, estava seco, e chega até o outro monte, chamado Monte Sião. Eu oro que o Espírito Santo faça isso na sua vida.